Olá, estamos iniciando mais um Sindicato em Ação aqui na Rede Sul de Televisão, ex-TV Urbana. Este é um programa produzido e apresentado pela Assessoria de Comunicação Social do Sindifisco RS. Hoje nós vamos dar prosseguimento a um tema que temos abordado já nas duas últimas semanas, que é a situação do IP Saúde. Para isso, nós trazemos hoje aqui o presidente do IP Saúde, com muita honra, aceitou o nosso convite para conversar sobre a saúde financeira e a situação do Instituto, ao Bruno Jatene. Como vai, Bruno? Tudo bem? Tudo bom, Laker? Satisfação estar aqui contigo, enfim, com todos os nossos telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Bruno. Nós que agradecemos. Bruno, os servidores públicos, os familiares, os deputados estaduais, vereadores de câmaras de vereadores do interior do estado, prefeituras, né, e até mesmo o Hospital da Brigada Militar, que ontem andou reunindo-se contigo aí, eu vi pelas notícias, todos estão preocupados com o nosso IP Saúde. Como é que está a situação do nosso IP, Bruno? Pode nos contar, nos revelar o que está se passando com o IP? Claro, Laker, o IP Saúde, ele como autarquia independente, nasceu ali em 2018, né? Bem recente, mas evidentemente que ele não é um instituto recente como um todo. Antes ele abrangia também, era IP Previdência e IP Saúde estavam juntos, né, com o IPERX. Então, ele tem muitas décadas aí de trabalho para a sociedade gaúcha, enfim, para os servidores públicos de modo geral, mas para a função social, uma função importante que é a função da saúde. O IP Saúde, ele está numa situação em que a gente consegue observar com mais detalhes, a partir desse momento que nós ingressamos, uma situação que merece alguns cuidados, né? É uma autarquia que, atualmente, especialmente por conta da pandemia, recentemente, nos últimos 2 anos, acabou sofrendo um volume grande de despesa, né? Quer dizer, a pandemia, ela por si só já trouxe um expressivo aumento das contas apresentadas pelos prestadores. Nós temos um volume que ele agora está se reduzindo, especificamente no caso envolvendo as CIDs, são 4 CIDs, especificamente no caso da pandemia, mas nos últimos meses, a gente pode acompanhar isso até pelas notícias, evidentemente que tem um custo associado a tudo isso, que é a própria inflação da saúde, que a gente chama assim, né? Quer dizer, os medicamentos subindo de preço, as consultas de modo geral, a inflação de modo geral, né? O IP, ele também está dentro de um contexto em que, nos últimos anos, a sua própria contribuição, a sua própria arrecadação, pela necessidade, inclusive, de fazer um ajuste fiscal importante dentro do Estado, que isso é decorrência, sobretudo, né, ali das reformas que foram feitas, inclusive iniciando já no governo anterior e que foram implementadas, e muitas delas, inclusive, inovadas dentro desse governo, envolvendo a reforma administrativa, a reforma previdenciária e tudo mais. E isso acabou ocasionando, como a gente também pode ver pelos próprios números, uma redução de receita para o próprio Instituto, né? Não uma redução exatamente, me corrigindo, uma estagnação, de certa forma, dessa receita e uma diferença que acabou ficando um pouco maior nos últimos meses, em decorrência desse processo de aumento da despesa. Então, hoje, existe um déficit mensal dentro dessa relação entre receita e despesa. Isso acontece também porque nós temos uma situação diferente no IP Saúde em relação a outros planos, os planos privados, que naturalmente têm um aumento da sua receita vinculado ao que é corrigido por determinação da ANS, né, das correções das contribuições, mas não só por isso, mas também porque
nos planos privados, nós temos a contribuição de todos os que são atendidos, os que são usuários do plano. No nosso caso aqui do IP Saúde, nós temos uma situação de receita em que ela é vinculada especificamente àqueles usuários que a gente chama de usuários contribuintes, que são servidores públicos estaduais, na sua grande maioria. Nós temos quase 1 milhão de usuários do IP, mas evidentemente que por esse modelo de negócio nem todos contribuem, né? São contribuintes. Há vários usuários que são dependentes e que não têm mensalidade, digamos assim, né? É um conjunto de dependentes que, no modelo de negócio do IP Saúde, estão acobertados estão cobertos aí pela situação da contribuição do próprio usuário, né? Que, dependendo da sinistralidade, evidentemente que é uma relação também deficitária nesse processo. E nós temos uma pirâmide etária, que ela é uma pirâmide etária que merece uma atenção especial, porque nós temos um volume grande de usuários na casa de até 18 anos, a gente está falando aqui de cerca de 30 e poucos por cento até 18 anos, né? Em relação na verdade, não 30 e poucos por cento, mas de dependentes, né? Mas tem um volume grande de pessoas nessa base da pirâmide que normalmente não contribuem, né? E nós temos um volume também muito expressivo no topo da pirâmide, que é daquelas pessoas que estão acima de 59 anos. Esses contribuintes normalmente são contribuintes e e o nível de sinistralidade, obviamente, é diferente, né? Então, Claro, assim, por verdade. tudo isso, só para complementar, a gente tem uma situação de um modelo de negócio do IP Saúde que merece muita atenção, e por isso que agora, com a minha entrada, eu tenho falado a respeito disso, e o objetivo num primeiro momento, inclusive, fazer uma análise minuciosa, que é o que a gente está fazendo. Estamos concluindo uma análise com um plano de ação exatamente para dar cobertura a uma reformulação bastante abrangente na despesa do Instituto. Sim, nós vamos querer conhecer aqui em detalhes esse plano, se puder nos abrir, mas antes eu queria comentar contigo, não te parece que o próprio ajuste fiscal feito no Estado contribuiu para esse momento de crise do IP? Os funcionários públicos estão sem reajuste há 7 anos e o valor da contribuição ao IP não pode ser aumentado, evidentemente, é o mesmo percentual durante esse período todo. Por outro lado, o Estado também diminuiu de tamanho, não realizando uma série de concursos que poderia ter realizado com o ingresso de novos servidores. Não te parece que o Estado, o ajuste fiscal levou o IP a esta situação de hoje, não contribuiu também? O IP Saúde, ele tem vários planos nele. Nós temos o plano principal, que é aquele cujos usuários ou contribuintes, dependentes, ele é um grupo de pessoas do serviço público estadual, são servidores públicos estaduais, né? E o dependente, por sua vez, é o dependente do próprio servidor público estadual. Nós temos também outros planos, o plano complementar, que é o que a gente chama de PAC, o plano suplementar, que é o PAMES. Nós temos também um plano para optantes, que são aquelas pessoas que, por algum motivo, se desvincularam do Estado, eventualmente se exoneraram e, portanto, em algum momento entenderam que seria interessante continuar com o IP Saúde e passam a contribuir num formato, inclusive, diferente do plano principal, né? Ele não tem mais vínculo com o Estado na condição de servidor público, mas ele permanece vinculado ao IP Saúde exatamente nessa condição de optante no plano. E temos também um outro plano que é junto aos municípios, às prefeituras, às câmaras legislativas e tudo mais, que também é um regime diferente, um modelo diferente de contribuição, inclusive. Quando a gente olha para o ajuste fiscal que foi feito, que, diga-se de passagem, eu particularmente entendo importante, porque foi possível, inclusive, a retomada dos pagamentos da folha em dia, do salário em dia, e todo um processo de reconstrução que foi necessário exatamente para poder viabilizar um novo patamar de Estado, inclusive com a possibilidade de investimento.
Quando isso, de fato, aconteceu, por meio das reformas, evidentemente que isso causa uma redução ou uma estagnação, que eu falei na primeira pergunta, inclusive, a estagnação da receita desse plano principal e não dos demais planos. Então, quando a gente olha para esse plano principal, que é o que representa a maioria dos usuários, ele sim permaneceu estagnado em função dessa questão vinculada à folha salarial, né? Isso, naturalmente, o efeito de um processo de ajuste fiscal que ocorreu, volto a frisar, importante exatamente por conta da situação crítica que o Estado vivenciava, ele, como efeito, também teve essa situação de ter uma contribuição para o próprio IP, a receita do próprio IP, nesse segmento do plano principal, ficar estagnado. Assim como, evidentemente, a reposição em níveis diferentes do que vinha acontecendo, né? Mas eu acho que, se por um lado nós temos que avaliar a questão da receita, e esse é um trabalho, é uma frente importante para que nós possamos, evidentemente, enxergar o problema como um todo e atacar em um plano de ação que mobilize também pelo lado da receita. Mais importante nesse momento, Lacker, por isso que eu friso bastante que a prioridade é essa, é tentar ajustar a despesa, ou seja, enxergar um pouco mais a reestruturação da despesa para, inclusive, tentar descobrir, de algum modo, de forma mais real, qual é a diferença entre a despesa, uma despesa ajustada, estruturada, né, bem trabalhada, de modo que não tenha, evidentemente, a redução da prestação de serviço, não tenha precarização nem nada, esse não é o objetivo, né? Mas que traga a despesa para um nível em que a gente consiga compreender qual é o real gap em relação à receita. Quer dizer, não há sentido iniciar o trabalho pelo lado da receita, nesse aspecto, de eventualmente aumentar alguma contribuição, introduzir uma alíquota para dependentes, trabalhar outras frentes que, inclusive, devem ser trabalhadas, mas não exatamente nesse contexto de onerar um pouco mais o próprio servidor, em vez de fazer esse trabalho primeiro, né, o meu objetivo é, como prioridade, estabelecer uma avaliação quanto à despesa, ou seja, qual é o volume de despesa, aliás, qual é o volume de receita que nós precisamos para uma despesa real já reestruturada. Então, a Quais são partir os desse números trabalho hoje? Perdão, te interrompi. Quais são os números hoje do IP? São 1 milhão de vidas seguradas, né? E qual é a arrecadação e qual é a despesa hoje, ainda sem essa verificação que tu queres fazer? Bom, a receita do IP, ela é a receita orçamentária, inclusive, a previsão desse ano é na casa de 2.700, 2 bilhões e 700, né? Daí, entrando um pouco mais num dos pontos, nós temos um volume de contas apresentadas ao IP, que depois passa por evidentemente, por um período de auditoria, tem uma parte que é glosada e tudo mais. Esse volume de contas apresentadas, que depois vai se transformar em contas a pagar, é um volume acima dessa receita orçamentária, dessa receita prevista, né? Hoje, o desencaixe, ele está em torno de, mensalmente, em torno de 30 a 50 milhões, dependendo do mês. Uma média de 30, 35 milhões ao redor disso. Quer dizer, um déficit recorrente, um déficit mensal nessa casa. A gente, evidentemente que com esse trabalho de reestruturação da despesa, nosso objetivo é trazer para um patamar em que nos consiga, com a receita atual, a prevista, sem prejuízo de prestação de serviço, reenquadrar isso para o nível em que a gente consiga, com a previsão de receita que se tem hoje, ter uma possibilidade de equilíbrio. Sim, assim que tu assumistes o Instituto de Previdência de Saúde dos Servidores, o IP Saúde,
Tu anunciasse essa intenção de revisar os pagamentos e verificar qual é a despesa antes de mexer ou pensar na receita, e o mundo veio abaixo, né? Os hospitais já anunciaram que iam suspender, os médicos também, os atendimentos. Como é que está essa relação hoje com os hospitais, com médicos, com os prestadores de serviço do Instituto? Essa foi a minha carta de boas-vindas aqui, né? Dentro do Instituto, enfim, já a partir das conversas que eu procurei estabelecer desde o primeiro momento, junto aos nossos prestadores, que, diga-se de passagem, nós temos um volume expressivo da rede credenciada, né? Até gostaria de, ah, ontem que eu digo é 6 de abril, né? Digamos assim, no dia 6 de abril, nós tivemos estive presente numa audiência pública na Assembleia Legislativa, em que eu, inclusive, trouxe números a respeito da rede credenciada. Tem uma informação que circula muitas vezes que está tendo saída massiva de credenciados, de médicos e tudo mais, e os números que nós temos aqui não dão conta disso, ou seja, não é nesse volume, muito embora, claro, esse relacionamento ele tem que ser permanentemente trabalhado junto aos prestadores, não apenas médicos e hospitais, né? A gente tem um volume de novos credenciamentos, inclusive muito superior aos descredenciamentos. Então, o que é natural numa rede haver descredenciamento, mas eu estou aqui trazendo uma informação importante porque interessa, claro, sempre a verdade dos fatos. E o que nós temos é que nos últimos 2 anos, por exemplo, houve muito mais novos credenciamentos, inclusive de médicos, seja pessoa física ou jurídica, do que descredenciamentos. Então, esse é um volume importante. Nós temos hoje uma rede de 7.123 médicos, por exemplo, em todo o Rio Grande do Sul. O IANSP, apenas a título de informação, o IANSP, que é um instituto lá, o IP Saúde, digamos aqui de São Paulo, ele não tem a metade desse volume, né, num estado como é o estado de São Paulo. Nós temos 300 e poucos hospitais dentro dessa rede aqui no Rio Grande do Sul. O IANSP também, por sua vez, tem um volume bem menor do que esse, né? Bom, mas respondendo a tua questão, é claro que de lá para cá, Lark, eu tenho estabelecido uma conversa, uma mesa de diálogo que eu estou considerando muito interessante, muito profícua junto aos hospitais, junto aos médicos. Eu mesmo, a partir do momento em que assumi, fiz questão de estabelecer esse contato por meio da nossa diretoria de provimento de saúde, né, com o nosso diretor aqui, o Dr. Quinto, enfim, estabelecendo, junto com a sua equipe, uma rede de relacionamento, de diálogos para trazer para a mesa. Hoje, inclusive, nós tivemos uma reunião, né, a respeito das tratativas envolvendo as mudanças que nós precisamos implementar, e isso eu tenho tentado deixar muito claro de que, olha, o IP Saúde, ele hoje ele atende cerca de 1 milhão de usuários. É um número um pouquinho menor, mas é cerca de 1 milhão de usuários. Só que a rede de pessoas ao redor desse instituto ela é muito maior, porque nós temos aí uma importante função relacionada à saúde que prestadores de diversas formas estão envolvidos nisso, inclusive com repercussão no próprio SUS, né, e outras redes importantes. Então, interessa muito, inclusive aos prestadores, que nós tenhamos um IP, uma autarquia saudável. Saudável do ponto de vista financeiro, do ponto de vista organizacional, do ponto de vista de atendimento aos seus usuários. E isso não é uma convicção minha, isso é uma convicção que tem que ser de toda a rede de prestadores. Então, eu tenho trabalhado incansavelmente nessa questão, porque entendo que também deve haver uma colaboração muito forte por parte dos prestadores nesse sentido. Quer dizer, olha, algumas medidas realmente serão medidas fortes, né, de cunho financeiro, inclusive, que vão precisar de uma
de uma organização muito coerente, muito sistêmica de toda a rede de credenciados. Isso eu tenho colocado bastante nas conversas, inclusive nas reuniões todas com os hospitais, tenho falado bastante sobre isso, acho que tem tido entendimento nesse sentido, eu tenho tido feedbacks bem positivos nesse sentido de que todos estão realmente comprometidos a ajudar, e inclusive as entidades dos médicos, né? Estive reunido durante essa semana, inclusive com a Henriques, com o Kremers e com o Simers, conversando diretamente com seus representantes, mostrando que precisamos ir num processo em que, de fato, viabilize uma valorização maior, crie mais atratividade, né, junto à nossa rede, para que os próprios médicos eles passem a enxergar também o IP Saúde, ou pelo menos reforcem, entendendo eu, uma visão de que é um plano bem consistente. Inclusive, eu gostaria de dizer que também se fala bastante sobre um passivo que existe, e de fato existe um passivo dentro do Instituto junto aos prestadores, mas no caso, por exemplo, de consultas médicas, nós temos um pagamento que ele fica bem num prazo de pagamento que é bem inferior ao prazo contratual de 60 dias. O IP, junto aos seus prestadores, tem um prazo ali que é um prazo máximo de pagamento de 60 dias. Quando você faz uma consulta médica, por exemplo, tem até 60 dias. Hoje, o prazo de pagamento do IP Saúde junto aos médicos, por exemplo, em relação às consultas médicas, não exatamente aos procedimentos realizados numa questão de baixa hospitalar ou ambulatorial, nada disso, mas assim, as consultas médicas, o prazo hoje de pagamento ele é da casa de 15 dias. Então, chegou uma fatura hoje, daqui a 15 dias é feito o pagamento para a prestação de serviços baseadas em consultas médicas, assim por dizer. Bruno, tu assumiste há 2 semanas, no máximo 3 semanas, o comando do IP. Nós estamos no último ano do governo, que era o governo Leite, agora o governo Ranolfo, e há 8 meses do final do ano já, né? Então, tu tens entre 8 e 9 meses para solucionar essas questões. Tu acredita que o prazo é suficiente para que tu realize essas mudanças? Por isso, tu estás focando numa questão que é a despesa, e o restante ficará para uma próxima administração? Eu tenho falado, Lacker, que o trabalho ele vai ser feito em 3 eixos e não necessariamente ao mesmo tempo. O prazo, até o final do governo, ele é um prazo curto, 8 meses é um tempo curto, mas eu acredito que muito do que está previsto, planejado já, ele pode ser realizado, né? É evidente que a gente não tem o propósito, assumindo o Instituto nesse momento, de concluir de forma assodada o planejamento. Acho que tem que ser feito com base em uma construção pautada, como eu tenho feito desde o primeiro dia, com base no diálogo, né? Quer dizer, tenho comparecido às audiências públicas, estou recebendo as entidades, tenho conversado com o setor da saúde de modo geral, aqueles que realmente podem contribuir. Isso tudo tem um efeito muito positivo quando a gente estabelece um plano e ele começa a avançar. Eu não tenho expectativa de que todo o planejamento, digamos, envolvendo médio e longo prazo, ele seja concluído, mas algumas frentes são importantes, né? Por exemplo, a reestruturação da despesa, que é um dos eixos, ela vai correr de forma mais rápida do que os demais. A reorganização operacional, ou seja, a modernização da nossa estrutura aqui mesmo, algumas frentes algumas medidas vão ser rápidas, né? Outras medidas, claro, vão exigir, inclusive, uma situação de eventuais aprovações em instâncias que vão ser necessárias para poder cumprir essas medidas, como é o caso, por exemplo, né, de contratos temporários que nós temos aqui. Quer dizer, há um interesse de
uma renovação desses contratos temporários, até por conta da força de trabalho que existe dentro do IP Saúde. Ao passo disso, em paralelo, é claro que nós teremos ali, tão logo se defina a questão do regime de recuperação fiscal, a adesão, nós teremos a nomeação, assim pretendo, a nomeação dos concursados, né? O Instituto fez concurso no ano passado, está em processo de homologação, e nós poderemos ter um chamamento de 95 servidores, entre técnicos e analistas, que poderão fazer uso desse, ingressar ao Instituto para poder permitir que a gente reforce aqui a nossa equipe. E, por outro lado, nós temos um eixo, que é o terceiro eixo do trabalho, digamos assim, que é o eixo vinculado à arrecadação, à receita, às fontes de financiamento, que não necessariamente específicos da contribuição, ou seja, envolvendo a alíquota. E o que eu pretendo até o final do ano também é, evidentemente, ter um projeto que envolva medidas de médio e de longo prazo, inclusive com propostas a eventualmente ser implementadas pela próxima gestão, pelo próximo governo, que eu acho que a gente cumpre tecnicamente uma missão importante, que é exatamente nesse sentido de deixar um rol digamos, um portfólio de projetos, um plano em que o Instituto fique cada vez mais saudável. Na semana passada, nós entrevistamos aqui no programa o presidente da União Gaúcha em Defesa da Previdência, o Felipe Leiria, e a Kátia Terraciano, presidente do Senapers, e ambos se queixaram de que o Instituto de Previdência, não na tua gestão, mas nas gestões anteriores, não reuniram mais o Conselho Deliberativo nem o Conselho Fiscal e alteraram, acho que foi o governo que alterou a paridade de composição desses conselhos. Isto corresponde à realidade? É isso mesmo que aconteceu? Eu não sei se tu estás te referindo ao IP-Prev ou ao IP-Saúde nesse caso, mas... Não, IP-Saúde, IP-Saúde. IP-Saúde, ok. Mas o IP-Saúde, como é que é a composição do IP-Saúde? Nós temos uma diretoria executiva que ela é formada pelo diretor-presidente, no caso eu, e nós temos outros 3 diretores, um diretor de provimento de saúde, um diretor administrativo e financeiro e um diretor de relacionamento com o segurado. Em 2018, quando houve a cisão do IPERX em IP-Prev e IP-Saúde, existia uma composição do IPERX diferente dessa que existe hoje. Por quê? Porque era um único instituto. Quando houve a cisão com a lei de 2018, o IP-Prev fez a sua composição e o IP-Saúde fez a sua composição. Ali já havia uma definição de como é que seria essa composição. Pois bem, o que nós temos hoje no IP-Saúde, então? Nós temos 4 diretores, quer dizer, o diretor-presidente e os outros 3 diretores. Eu sou, por exemplo, uma pessoa de carreira, não do Instituto, mas eu sou auditor fiscal de carreira, da Secretaria da Fazenda, técnico do Estado. Nós temos agora um diretor administrativo e financeiro que também é de carreira, a carreira da Secretaria de Planejamento, também técnico do Estado. Nós temos o diretor de relacionamento com o segurado, que é uma pessoa do Estado também, está há muitos anos aqui conosco, é uma pessoa que é, inclusive, eleita pelo Conselho de Administração, não é indicação do próprio presidente, mas é eleito pelo Conselho de Administração, e nós temos uma diretoria de provimento de saúde, que hoje é ocupada por um médico, é uma pessoa de referência, inclusive, internacional, no sistema de acreditação, é um médico extremamente respeitado, está aqui há cerca de 2 anos conosco, então, que, embora não seja uma pessoa de carreira no Estado, mas é um médico de referência, porque essa área ela exige, de algum modo, que se tenha uma pessoa que entenda perfeitamente a área da saúde como negócio de relacionamento junto aos hospitais, ou seja, de relação. Então, a composição hoje do IP Saúde, ela é por meio desses 4 diretores, né, em que nós temos 3 pessoas que são de carreira do Estado, nessa gestão,
e temos uma pessoa que é do mercado médico, reconhecido internacionalmente, livre escrito, uma pessoa que realmente tem uma capacidade técnica inquestionável, está aqui conosco. E nós temos, no caso do IP Saúde, nós não temos conselho fiscal, nós temos um conselho de administração que é formado por uma composição paritária. São 6 indicados pelo governo e 6 indicados entre os poderes e as próprias entidades, né? Temos, inclusive, o Felipe e a Kátia fazem parte aqui. O Felipe, eu não tenho certeza que se faz parte, mas a Kátia, sim, Eu acho que só a Kátia. ela faz parte do nosso conselho, e nós temos representantes do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, né? Nós temos representantes da Assembleia Legislativa e de algumas entidades sindicais que fazem parte da composição. Então, portanto, uma composição paritária nesse processo do Conselho de Administração. É uma composição que a gente entende que é muito importante, inclusive para poder dar o apoio, respaldar e, inclusive, viabilizar um suporte junto à própria diretoria executiva. Nós estamos aqui no Sindicato em Ação, conversando hoje com o presidente do IP Saúde, Bruno Jatene, que assumiu há pouco a presidência, o comando do Instituto de Saúde aqui dos servidores públicos. Nós vamos para um intervalo agora e já voltamos para continuar aqui com o Bruno, conversando com ele sobre os planos, abrindo um pouco mais os planos que ele tem para o IP Saúde e verificando com ele se ele tem alguma novidade para nos contar nos próximos dias, que eu sei, um passarinho aqui me contou que tem coisa nova para ele anunciar nos próximos dias. Vamos ver se ele abre para nós aqui no nosso programa. Vamos ao intervalo e já voltamos. Que a gente sempre possa ser parceiros para dançar, pular, plantar e colher, lutar, porque nada vem fácil. Sofrer, nem que seja um pouquinho. Que a gente possa ser parceiros para cair e levantar, passear, viajar, se emocionar com as conquistas, se apaixonar de novo, vibrar, ajudar o outro, inovar, transformar e evoluir. Mas, principalmente, que a gente possa estar sempre ao seu lado. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Estamos de volta com o Sindicato em Ação, aqui na Rede Sul de Televisão. Hoje nós estamos conversando com o presidente do IP Saúde, Bruno Jatene. Bruno, quais são os teus planos para os próximos dias e a novidade que tu pode nos abrir aqui? Tem alguma novidade para nos contar? Lacker, os planos aqui no IP Saúde, nós temos uma questão que é a seguinte. Primeiro, tem que, evidentemente, trabalhar muito na questão da operação em si, né? O IP, ele funciona diuturnamente, no sentido de que, embora se construa planos e se imagine de ações que poderiam ser realizadas, nós temos uma estrutura, uma operação que precisa funcionar. Então, é muito importante que a gente faça algumas mudanças, como que diz, né? Trocar a roda do carro com ele andando, né? O pneu ali tem que ser com ele andando. Então, em termos de planos, de modo geral, eu inclusive falei um pouquinho no bloco anterior, citando os 3 eixos de trabalho. Nós temos o eixo da reestruturação da despesa, temos o eixo da modernização operacional e nós temos um outro eixo que é exatamente das questões de fontes de financiamento, né? Os 2 primeiros eixos, eles são prioritários, muito embora a despesa seja uma prioridade, digamos, maior nesse momento, mas
A modernização operacional, que envolve aspectos internos, né, mas que são extremamente importantes para poder dar sustentação aos demais eixos, eles vão ser, esse eixo vai ser fortemente trabalhado também já desde o primeiro momento, e já está sendo, né? E as fontes de financiamento, embora uma parte desse trabalho fique para um segundo momento, algumas medidas já estão em curso, né, para poder viabilizar a fonte de financiamento, e aí eu gostaria, inclusive, de deixar claro que elas não envolvem, nesse momento, qualquer alteração de alíquota, de contribuição, enfim, nada disso. Mas, em relação ao primeiro eixo que nós estamos trabalhando, que é da reestruturação da despesa, ela tem uma forte base e uma revisão de valores que o IP paga hoje nas suas tabelas. Nós temos ali em curso, numa conversa bastante amistosa, respeitosa, acho que de forma muito acelerada, inclusive, né, sem perder qualidade, mas de uma forma ágil, nós estamos discutindo a implantação de uma tabela própria de medicamentos. Essa tabela própria de medicamentos, o que se pretende com ela é fazer com que o IP Saúde ele adote uma tabela em que se pratique uma média de mercado, preços de mercado, né? E já é algo muito comum nos planos privados, de modo geral, né? Lá a Unimed tem a sua tabela própria de medicamentos, o Bradesco tem a sua tabela própria de medicamentos, a Caberx também, por sua vez, enfim. E o que se pretende aqui no IP, nesse sentido, é estabelecer uma tabela própria de medicamentos em que vai simplesmente trabalhar os medicamentos em um preço que é o preço de mercado. Sim, Ao passo disso... Perdão, deixa eu te interromper. A Secretaria da Fazenda hoje, com a rapidez da informática e da digitalização das notas fiscais, a Secretaria da Fazenda tem um controle absoluto e total sobre os preços praticados no mercado. É isso mesmo? Sem dúvida. Nós temos aí uma questão importante que esse trabalho, inclusive, já havia iniciado quando eu estava no próprio Tesouro do Estado, né, com uma área que nós temos lá, que o Estado tem, que é a área de qualidade do gasto, que tem uma conexão espetacular, um trabalho muito, muito bom de conexão entre Tesouro e Receita, que utiliza, inclusive, as bases de notas fiscais e que produz, por sua vez, um grande serviço para o Estado no sentido de fazer esse tipo de trabalho, né? Então, a gente, por meio dessa parceria que se teve junto à Secretaria da Fazenda, sobretudo no Tesouro do Estado, ali com a qualidade do gasto, utilizando essa conexão, o trabalho conjunto com a Receita do Estado, foi possível, então, avançar enormemente nessa pauta da tabela própria de medicamentos. Esse é um ponto. Um outro ponto que exige, claro, uma reformulação também no sentido de trazer para preços mais reais, inclusive, é a tabela de diárias, né, das diárias médicas, enfim, diárias hospitalares, e as taxas, procedimentos oncológicos e tudo mais. E já havia sido iniciado, inclusive implantado, uma tabela envolvendo dietas, né, tabela de valores envolvendo dietas, tabela envolvendo os 4 OPMEs, para quem não está familiarizado com a informação, com a sigla, significa órtese e prótese, quer dizer, um trabalho específico em relação a isso, mas o grande efeito, sem dúvida nenhuma, vai ser nessa composição do todo, ou seja, em que a gente vai fazer essa revisão, inclusive avançando num segundo momento, na questão dos honorários médicos, que envolve aí sim consultas médicas, visitas hospitalares e procedimentos realizados pelos médicos dentro dos hospitais. Então, esse é um eixo de reestruturação da despesa. Acreditamos que o trabalho que está sendo feito, ele já vai provavelmente se transformar em algo super positivo para o Instituto nos próximos meses, né? Em 2, 3 meses a gente já vai sentir um pouco desse
do resultado dessas medidas. Por outro lado, nós temos a modernização operacional, quer dizer, isso envolve força de trabalho, isso envolve revisão de processos, isso envolve nomeação, a questão dos contratos temporários, isso envolve, inclusive, uma qualificação muito importante, que é objeto de muita reclamação por parte dos nossos usuários, e uma das primeiras medidas quando eu cheguei no Instituto foi organizar essa pasta, que é exatamente essa de atendimento aos nossos segurados, aos usuários. Quer dizer, há muitas reclamações de que não é possível entrar em contato, as respostas elas acontecem de maneira muito lenta, enfim. Então, já se fez um trabalho nessas 2 últimas semanas em relação a isso. Soube até que algumas vezes os próprios diretores de departamento estavam atendendo o público por falta de pessoas. Não é Sim, verdade? muitas vezes sim. Quer dizer, aqui você tem que também trabalhar, né? Inclusive, mesmo em cargos de gestão, também se envolver muitas vezes com a operação, né? Mas esse é um ponto importante, porque a gente agora vai qualificar esse processo. Estamos em fase de conclusão para, em algum momento, fazer esse anúncio, né, de qualificação desse atendimento, que é uma série de mudanças que nós faremos nesse processo. Acho que, com isso, nós teremos eu penso assim, grandes avanços em relação a essa dimensão de qualidade na prestação de serviço junto aos usuários. E, sem dúvida, né, um outro eixo, que é esse de fontes de financiamento, que vai, logicamente, exigir um processo já um pouco mais longo, quer dizer, de, em algum momento, haver alguma análise mais pormenorizada quanto à questão que eu falei de, sendo possível, trazer a despesa para um nível mais baixo, verificar aí o que nós precisamos ter de cobertura de eventual gap de um déficit, né, relacionado a essa questão da despesa recente. Alguma ideia de abrir o plano para mais pessoas, mais prefeituras, ou talvez até funcionando como iniciativa privada, pessoas individuais, alguma coisa assim? Ou isso é inexequível, a lei não permite? Não, nós temos hoje, Lacker, interessante você falar isso, porque nós temos um trabalho junto às prefeituras, junto às câmaras legislativas, que é exatamente no sentido de possibilitar que os servidores públicos municipais eles estejam dentro do IP, ou seja, nós temos um quantitativo hoje que é da casa de quase 200 mil usuários, desse quase 1 milhão, praticamente 20%, né, são de contratos, que a gente chama, que é um plano que envolve uma prestação de serviço por meio de um contrato do IP com os municípios. Então, tem usuários de prefeituras, câmaras legislativas, fundações, autarquias, companhias. Esse é um volume grande. E nós temos um volume bem grande de municípios vinculados já ao IP Saúde, né, que tem os seus usuários dentro do nosso sistema, e também um volume grande de interessados que, na medida do possível, eles vão sendo incorporados. É claro que se exige um trabalho grande de informação, de suporte, né? Quer dizer, a partir do momento em que uma rede da prefeitura, por exemplo, ingressa no IP Saúde, nós precisamos fazer uma avaliação da nossa rede credenciada naquele município, precisamos dar uma cobertura maior para suportar os atendimentos que, porventura, vão passar a ser maiores, né, no nível maior. Então, isso exige todo um trabalho de retaguarda e de prestação de serviço que deve se transformar aí sim, numa celebração de um convênio. Nós temos, ao longo dos anos, trabalhado fortemente, eu, inclusive,
esse é um dos pontos que vai continuar sendo trabalhado, para poder fortalecer. Nós acreditamos bastante nesse modelo, os contratos junto aos municípios, especialmente as câmaras e, né, o executivo municipal, funciona de um modo bem satisfatório. A gente, para isso, na verdade, de modo que a gente não tenha também algum prejuízo em prestação de serviço para os próprios servidores públicos estaduais também, se exige que essa retaguarda ela seja sempre pensada, né, de como nós poderemos dar o suporte necessário por meio da rede credenciada ou por atendimento aos usuários. Perfeito. Bom, nós chegamos ao final do nosso programa. Queremos agradecer muito ao Bruno Jatene, que nos atendeu aqui com toda a gentileza possível, dando um tempo do seu dia disponível aqui para conversar conosco e com nossos telespectadores também, com servidores públicos. E por último, deixo a palavra aberta para ti aqui, a imagem, a câmera aberta, para que tu possa passar uma mensagem ao servidor público gaúcho que está tão ansioso de ver o acordo com os hospitais, os valores devidos ou regularizados junto aos hospitais gaúchos, para que o atendimento ao servidor público não sofra nenhum problema de continuidade. Pois não, Bruno, pode ir. Muito bem, Lacker, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Acho que sempre é muito importante abrir um espaço como esse, trazer informações que, porventura, não são de conhecimento público fácil, né? Porque as informações estão na internet, mas nem sempre elas conseguem ser transmitidas de forma didática. Eu espero ter trazido muitas informações importantes. Também gostaria de dar uma segurança para os nossos usuários, nossos servidores públicos em geral. Acredito que a conversa que tem ocorrido junto aos prestadores tem sido muito positiva. Eu renovo a minha confiança, a minha convicção. Acredito no modelo que nós podemos adotar aqui junto de gestão e entendendo que, evidentemente, algumas mudanças elas são importantes e elas são com o objetivo exatamente de dar sustentabilidade, a saúde para o próprio instituto, né? Não apenas para o usuário, que deve estar, logicamente, no centro desse processo. Tudo que nós temos que fazer como medida deve, logicamente, visar ao usuário e não apenas aqui ao instituto, mas o instituto ele não é, por si só, algo que deva ser trabalhado para ele, mas sim para medidas que visem a esse processo junto ao usuário. Nós estamos diuturnamente aqui com uma equipe muito competente, muito dedicada, trabalhando para que nós possamos sempre trazer boas notícias para os usuários. Gostaria de agradecer novamente e sempre me colocar à disposição para estar aqui de volta. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado também a você que nos acompanhou aqui na Rede Sul de Televisão, um programa produzido e apresentado pela Assessoria de Comunicação Social do Sindifisco RS. Nós voltamos a semana que vem com outro programa e mais algum tema importante de política, economia e discutindo os rumos do Estado e do país. Muito obrigado, Bruno, e até a semana que vem.